Ok. Bom, então, eu vou abordar, conforme está aí no tema, né, o título, qual o custo energético da água no Brasil. Poderia generalizar também, não necessariamente só no Brasil. A realidade do transporte da água ela é igual para todas as partes do mundo. Bom, com relação ao transporte da água, desde os tempos mais remotos, a gente tem conhecimento do transporte da água das civilizações antigas, né? Do Médio Oriente, da China, dos Andes, que transportavam água através de canais que eram verdadeiras obras de arte, né? E transportavam volumes de água. Em Roma, existe ainda aquedutos belíssimos espalhados no mundo inteiro, nas cidades históricas europeias, aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro, existem aquedutos para transportar água através de canais. E nesse transporte da água, não se valorizava, não se media, não se estimava o custo desse transporte, né? O custo por gravidade, né? Não havia custo energético para transportar essa água. Evidentemente, existia um custo da água porque havia um investimento para construir essas obras belíssimas, né, de transporte de água para consumo humano, irrigação, principalmente na agricultura, né? Foi a principal demanda de água na humanidade. Posteriormente, com a Revolução Industrial, vieram as tubulações, né? E também os motores, a energia, né? A impulsão. E aí se pôde transportar água para vencer altitudes, né? Subir a ladeira, como diz a história. E aí esse transporte da água através de tubulações é um transporte pressurizado e que realmente requer muita energia para o seu transporte. Eu vou me dedicar mais na minha palestra a esse transporte de água pressurizada, que é onde incide o maior custo, né, da energia na distribuição de água no mundo. Com relação ao transporte da água, o transporte da água, para os diversos usos, os principais são os usos de abastecimento humano e animal, industrial e agrícola, né? Mas, devido ao tipo de transporte da água de forma pressurizada, a água para o saneamento, para o abastecimento, ela é que proporciona o maior custo, né? Então, isso aqui é um gráfico do PROCEL, do Programa de Conservação da Energia Elétrica da Eletrobras. Ele é de 2012, mas ele não mudou muito, onde mostra uma pizza aqui com as várias repartições do gasto energético no Brasil, né? E a gente observa que para o saneamento existe uma fatia aqui de 2,3%, o que é bastante considerável, não em termos absolutos, mas em termos relativos. Basta dizer que o saneamento é uma indústria de potabilização de água e distribuição de água. E se você considerar que existem centenas ou milhares de segmentos industriais do mundo, o saneamento leva 2,3%. Devido a isso, tem havido uma preocupação muito grande desse setor, né, e também das gestões energéticas no Brasil e no mundo, buscando medidas de minorar esse gasto energético, para aumentar a eficiência energética. Então, como eu falei, aqui entre 2% e 3% da energia consumida no mundo é usada no abastecimento urbano de água. Esse dado aqui é 2009, não mudou, né? Desse percentual, entre 80% e 90% é gasto nos conjuntos motobomba. Se tem já estudos que esse consumo poderia ser, pelo menos no Brasil, né? No Brasil, esse consumo poderia ser reduzido em 25% com o emprego de medidas de eficiência energética. De acordo com o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento no Brasil, o consumo de energia elétrica no setor de abastecimento de água no Brasil foi de aproximadamente 12 milhões de megawatts-hora no ano de 2018, o que representava 2,26% do consumo total do país. Com relação ao abastecimento, à distribuição de água, imaginemos, por exemplo, um sistema de abastecimento urbano, que é o que a gente tem uma maior quantidade no Brasil, certo? Não em volume, mas a maior quantidade de distribuição de sistemas. Então, esse slide aqui, ele mostra os vários elementos de um sistema de distribuição de água e a gente vê aqui aonde a água vai percorrer até chegar no consumidor final, que somos nós,
nas redes de distribuição nas nossas casas, certo? Então, a água tem que ser captada de um manancial que, às vezes, se encontra a dezenas ou centenas de quilômetros de distância do centro consumidor. Nós podemos citar o caso de Campina Grande, aqui na Paraíba, que o manancial que abastece está a 54 quilômetros da cidade, certo? São Paulo já busca água a mais de 200 quilômetros da cidade, né? Caruaru, em Pernambuco, também busca água em 2 mananciais, um que está a 30 quilômetros e outro que está a 150 quilômetros. E aí já há um grande custo no transporte dessa água bruta, certo? Eu sempre cito um exemplo para os meus alunos da magnitude do trabalho que se tem de transportar uma água pressurizada. Aí eu digo assim, no caso do Caruaru, por exemplo, Caruaru necessita de 1.000 litros por segundo, 1 metro cúbico por segundo para o abastecimento da sua cidade. Você transportar 1 metro cúbico por segundo, você está transportando 1 tonelada por segundo de matéria, certo? Dentro de uma tubulação, né? Dentro de um recinto fechado e, às vezes, subindo ladeira, certo? Então, para vocês terem ideia, a potência instalada do abastecimento de Caruaru e cidades vizinhas, que é aproximadamente 450 mil habitantes, 500 mil habitantes, a capacidade instalada seria de potência instalada nesse bombeamento seria o equivalente ao consumo de energia elétrica de uma cidade de 20 mil habitantes, né? O trabalho é muito grande, certo? Eu sempre faço um paralelo com meus colegas da área de elétrica, que eles assim, ficam assim, não entendem por que essa complexidade toda, né? Eles acham, bom, a gente transporta energia elétrica a centenas de quilômetros, que é uma maravilha. Sim, eles estão transportando elétrons. No caso da água, você está transportando massa. A magnitude do trabalho é centenas de vezes maior, né? Pois bem, então daí essa água vai para uma ETA para ser potabilizada, né, através de uma adutora também de água potável. Dessa ETA já há um consumo de energia elétrica também aqui. Dessa ETA, a água novamente ela é distribuída para dezenas ou centenas de quilômetros para os centros consumidores, né, para os reservatórios, né, esses depósitos que vão distribuir água em vários pontos da cidade, em várias redes de tubulações. Então, onde é que há o consumo de energia elétrica? Há o consumo de energia elétrica em todas as partes do sistema, nas tubulações, com as perdas de energia, certo? Nas ETAs e nas redes de distribuições, onde existe o maior gasto energético. Aí, como eu falei, o caso de Caruaru e o caso de São Paulo, né? Que são 2 exemplos assim, marcantes de quanto você tem que se distanciar para ir buscar água. No caso da cidade de Caruaru, existe um consumo específico de energia elétrica de 2 kWh por metro cúbico, certo? No mundo, essa média é de 0,7 kWh de energia por metro cúbico. No mundo, a média do gasto energético por metro cúbico transportado é de 0,7. No caso de Caruaru, chega a ser 2 kWh por metro cúbico. Com relação ao custo, a repercussão do custo de energia, principalmente no Brasil, né, falando de Brasil, na década de 1960, né, século passado, existia um subsídio governamental, que é o caso de São Paulo, em que as empresas distribuidoras de água, saneamento, né, elas tinham um subsídio de 80%, certo? E esse subsídio ele foi caindo, e recentemente ele era de 15%. Só que houve uma nova legislação no final do governo Temer e esse subsídio está caindo a uma taxa de 2% ao ano, de 3% ao ano, e agora esse subsídio está em 9%. Vai passar para 6% esse ano. Então, a tarifa da energia elétrica para o setor de saneamento vai ser praticamente a mesma tarifa do consumidor industrial e de nós, consumidores residenciais. Então, isso fez com que a repercussão do custo energético para as empresas tornasse mais significativa. Isso aqui é um gráfico de hidráulica, nem todo mundo que está assistindo essa palestra é especialista em hidráulica, mas eu vou só fazer um resumozinho aqui. Quando você vai transportar água, geralmente de um reservatório inferior para um superior, né, de um manancial para outro, de um ponto para outro, geralmente são cotas distintas, etc. Você vai ter que vencer distâncias, e o X da questão está no dimensionamento desse diâmetro aqui,
no cálculo desse diâmetro. O cálculo desse diâmetro vai significar o custo total desse transporte da água. Por quê? Porque ele vai incidir, esse gasto aqui vai ter um gasto de implantação, que é o preço do tubo, certo? E o gasto energético por conta da altura manométrica, da pressão que você tem que fornecer para essa água. Pois bem, então esses dois custos são antagônicos, eles têm que ser somados. Num projeto, ele tem que ser somado o custo de implantação com o custo de operação, de energia. Pois bem, quando você opta por um diâmetro menor para baratear esse custo da linha adutora, você vai baratear o custo de investimento, que é essa curva crescente aqui, custo de implantação. Quanto maior o diâmetro, maior o preço, o gasto de implantação do sistema. Mas, quanto maior o diâmetro, menor o gasto energético, menor a perda de carga, certo? Então, a soma dessas duas curvas aqui vai dar essa terceira curva, que representa o custo total, investimento mais operação desse sistema de transporte. E aí você vai ter um ponto mínimo dessa curva, que seria o diâmetro ótimo que você deveria dimensionar essa sua estrutura de transporte. Esse diâmetro ótimo, no Brasil, por exemplo, ele está bem atrás, antes desse mínimo aqui, porque quando as adutoras foram dimensionadas, 30, 40, 50 anos passados, a energia era fortemente subsidiada. Então, o projetista não estava preocupado no custo energético, estava preocupado no custo de implantação. Então, ele escolhia um diâmetro menor. Resultado, hoje, eu posso garantir que 90% das nossas linhas de transmissão de água, nas nossas linhas de transmissão de água, estão subdimensionadas, com um gasto energético maior do que deveria existir. Aqui são as despesas de energia nas empresas de saneamento, que no Brasil já representa o segundo item de despesa, né? Em outros países do mundo também, né? Aqui no caso do Brasil, isso aqui é de 2018, 41% pessoal próprio, com mais serviços terceiros 18%, então esses dois itens aqui são pessoal, 60% de pessoal, e a energia vem em seguida com 15%, aproximadamente 15%. Isso é uma média, mas existem empresas no Brasil, em sistemas autônomos localizados, onde o custo energético já é o primeiro item de despesa da empresa. Vou falar um pouco aqui da concessionária do Estado da Paraíba, da Cagepa, né? Esse dado é do ano 2020, né? E hoje eu conversei com um representante da Cagepa, dessa área de energia. O gasto anual da Cagepa, que abastece aí, sei lá, 4 milhões de habitantes, total do Estado, é de 100 milhões anual, 100 milhões de reais, certo? 8 milhões de reais por ano, a despesa, por mês, a despesa mensal. No caso, como eu falei, no caso de Caruaru, nós fizemos um trabalho há 10 anos, o custo mensal para abastecer Caruaru era de 3 milhões de reais. Bom, então aí vem, de uns 20 anos para cá, tecnicamente se começou a estudar a questão da eficiência energética no setor de saneamento e no setor de distribuição de água de maneira geral, né? E aí se tem estudado muito, se tem pesquisado, nós temos vários exemplos aqui de redes de pesquisadores ibero-americanos, nós temos contato com o pessoal de Portugal, da Espanha, do México, e temos trabalhado muito isso nos últimos 20 anos. Bom, e já existe mais ou menos assim uma receita, né? Os caminhos que devemos tomar para minimizar esse gasto energético. E aí a gente pode dividir em 3 partes, que seria um diagnóstico. Se você vai fazer um estudo de uma unidade consumidora qualquer, você começaria com um diagnóstico. Depois seriam ações administrativas a serem tomadas e, por último, as ações operacionais. Em termos do diagnóstico, é a parte mais laboriosa do trabalho da eficiência energética. Você vai ter que estudar o sistema como um todo, né? Ver questões dos equipamentos, como anda o rendimento desses conjuntos motobomba, como anda a questão da perda de carga energética nas tubulações, questões de ar aprisionado nas tubulações, questões operacionais. Então, existem vários problemas que, com o tempo, vão se acentuando, né? Você dimensiona um projeto e 20 anos depois, o ponto de operação em termos de vazão transportada e altura manométrica
de distribuição mudam e a máquina permanece a mesma. Então, normalmente, essas máquinas elas caem de rendimento. E aí também começaram a aparecer equipamentos modernos de otimizar esse processo de transporte da água, de impulsão através de inversores de frequência, através da automação. Tudo isso já são tecnologias de conhecimento já bastante divulgado na literatura e também na prática no Brasil e no mundo. Isso aqui mostra um caso aqui de uma elevatória. Só pela fotografia a gente já vê mais ou menos a aparência, o que demonstra, isso é um pouco da realidade do Brasil, o que demonstra o descaso, né, das unidades de transporte de água, no caso aqui das estações de bombeamento. E a gente, no caso do Brasil, nós temos 25% de desperdício de energia elétrica. Isso representa um custo, que eu tenho aqui nesse dado, em 2018, o gasto das empresas de abastecimento com energia elétrica foi de 6,2 bilhões de reais em 2018. Admitindo que há uma ineficiência de 25%, um quarto desse valor aqui está sendo perdido. Ou seja, existe uma possibilidade de recuperação de 1,55 bilhões de reais por ano, caso se adotem medidas de eficiência energética. Existe um potencial de diminuição dos custos em 1,55 bilhões de reais por ano. Com relação às ações administrativas, toda empresa de saneamento tem um setor, né, dedicado a isso, que trabalha com essas ações administrativas que são ações típicas, né, simples, não requer estudos de engenharia praticamente. Então, você tem, no caso do Brasil, a correção da classe de faturamento. Como eu falei para vocês, deveria existir um 15% de desconto para o saneamento. Esse desconto já está caindo, né? A regularização da demanda contratada. Isso sempre tem que ser feito um acompanhamento, né? Ou seja, a unidade consumidora da empresa, ela contrata com a concessionária de energia elétrica uma demanda, uma potência de demandada. E essa potência geralmente se contrata com uma certa folga, porque se você ultrapassar essa potência, você vai pagar uma multa. Então, para não ultrapassar essa potência, as empresas fazem contratos com uma certa folga. Só que na operação, ao longo do tempo, se verifica que a potência requerida na instalação, a potência elétrica, está bem aquém dessa demanda contratada. Então, vale a pena fazer uma regularização de contrato entre ambas as concessionárias, e aí você pode diminuir o gasto da energia elétrica. A alteração da estrutura tarifária é porque existe, pelo menos no Brasil, existem vários tipos de tarifas, né? Tarifas no verão, tarifa do inverno, hora sazonal, tarifa verde, tarifa azul, tarifa em função da potência do equipamento. Então, existe uma salada, um leque de opções de tarifa que necessita um especialista para enquadrar dentro daquela sua unidade consumidora qual a melhor tarifa a ser contratada. Aqui tem um entendimento com as companhias energéticas para a redução de tarifas. Como o consumidor, a concessionária de saneamento, ela é um dos grandes consumidores de energia, da concessionária de energia elétrica, então ela tem um poder de barganha político para tentar conseguir uma tarifa mais barata, certo? Então, por exemplo, em alguns estados, o maior consumidor de energia é o saneamento. Aqueles estados que não têm muitas indústrias, né? E aí eles podem fazer um entendimento político com as companhias de distribuição de energia elétrica para reduzir esse gasto energético. A conferência de leitura é uma coisa prática, porque essas leituras de energia elétrica, se você apanhar um papel com a conta de energia da empresa, é uma salada de números, né? Que se não tiver um pouco de conhecimento, você pode pensar, você pode estar pagando uma conta mais alta do que deveria pagar. Aí vem as questões operacionais, que é a parte da engenharia mesmo, aqui é onde reside os trabalhos de engenharia. Primeiro você faz um diagnóstico, analisa as contas de energia elétrica, faz medições de campo, analisa as curvas dos equipamentos para ver se eles estão operando adequadamente. Bom, depois que você diagnostica alguns problemas
operacionais, aí você vai ter que tomar as ações operacionais, que são ações de engenharia. É aí onde reside um trabalho grande, é um trabalho multidisciplinar, que envolve a atuação de engenheiros eletricistas, engenheiro mecânico, engenheiros sanitaristas, ambientais, engenheiros civis, hidráulicos, pessoal de hoje em dia da tecnologia da informação, né, que está em todas hoje, essas ferramentas, se utiliza muito automação, se utiliza muito hoje, inclusive aqui nós temos no nosso laboratório uma linha de trabalho muito forte na parte de inteligência artificial voltada para automação em sistema de abastecimento de água, né, de distribuição de água. Pois bem, então existem algumas ações que são já de conhecimento, né? Melhoria do rendimento do conjunto motor-bomba, falar um pouquinho depois sobre isso, é muito importante. Redução das perdas de carga nas tubulações, perda de carga hidráulica, que são a mesma coisa que perda de carga, perda de energia. Redução das perdas de água do sistema, também a perda de água também é uma ineficiência energética, certo? Para você transportar água, você gasta energia, certo? Então, quanto menos água você transportar, menos energia você vai gastar. Então, quando você reduz perda de água, você também, existe uma sinergia na ação de redução de perda de água. Quando você reduz perda de água, você reduz perda de água e de energia também para o transporte. Utilização de inversores de frequência, que são equipamentos recentes na indústria, de uns 20 anos para cá, e que veio mesmo a calhar, né? Caiu muito bem no processo de otimização operacional desses sistemas de distribuição de água pressurizado. Alteração no regime de bombeamento e reservação. Nós temos no Brasil, em grandes partes do mundo, os horários de pico do setor elétrico, né? O horário de ponta, no caso do Brasil, é de 5h30 da tarde às 8h30. Então, nesse horário, se você tiver uma oportunidade de deixar de usar a sua máquina, armazenar essa água em depósitos e reservatórios, de maneira que você possa distribuir por gravidade nessas 3 horas e não usar a energia elétrica, você vai ter uma reserva considerável. Nós fizemos isso para o trabalho lá em Caruaru, que nós estudamos, e eles conseguiram reduzir o gasto energético em 20%. Automação e controle do sistema de distribuição, isso são ferramentas praticamente indispensáveis no setor de distribuição de água. Em todos os setores, né, da indústria no mundo, e o saneamento é uma delas, é a questão da automação e controle. Correção de fator de potência, isso aqui é uma medida elétrica que todos os engenheiros eletricistas conhecem. Alteração da tensão de alimentação também, se você pode transformar isso aqui em alta tensão, vai proporcionar um custo menor de gasto energético. E usos alternativos de energia elétrica, isso aqui está de moda também, de usar energia eólica, usar energia painéis solares, né? Usar turbinas, né? Eu vou falar um pouco aqui na frente. Então, são alternativas para você otimizar e eficientizar as suas unidades consumidoras de transporte de água. Bom, aqui, só para ver aqui uma forma geral, o custo de energia ele é a função da potência elétrica requerida pelo conjunto motor-bomba, do tempo, né? Energia é potência vezes tempo, vezes a tarifa, certo? Essa potência requerida, hidráulica, ela depende da vazão, certo? Da vazão, metros cúbicos por segundo, nessa fórmula aqui, da altura manométrica, no caso a pressurização, né? Em metros de coluna de água, e do rendimento do conjunto motor-bomba em percentagem, e vai dar aqui uma potência em quilowatt. Portanto, essa equação aqui resume o custo de energia em um sistema de bombeamento. Então, a gente pode ver, analisando essa equação aí, né, que se eu quero minimizar esse custo de energia, eu posso mexer nessas variáveis aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso aumentar o rendimento do conjunto bomba, é uma alternativa. Eu posso diminuir essa altura manométrica, também é outro caminho. Nós podemos também diminuir essa vazão distribuída. No caso aqui do tempo, pode-se otimizar em fugir do horário de ponta. E da tarifa, se houver possibilidade de diminuir o valor da tarifa. Então, você tem essas opções aqui, no caso aqui dessa equação, caminhos que você pode utilizar para a redução do gasto de energia do sistema de bombeamento. O aumento do rendimento do conjunto motor-bomba, normalmente, é a
a medida mais imediata de diminuição do custo energético é você analisar o rendimento desse conjunto e dizer, vou trocar pelo rendimento, eu mede lá o rendimento, a eficiência está em 50%, 55%, você pode trocar pelo motor-bomba com 80%, então você vai ganhar aí 25% de redução no custo evitado de energia elétrica, certo? Normalmente, você tem que fazer um trabalho de campo, medir o rendimento desse conjunto no campo, certo? E ver se o gasto que você vai ter no conjunto novo vai compensar economicamente essa diminuição, se o custo evitado de energia elétrica compensa o investimento numa máquina nova. É um estudo hidráulico e de avaliação econômica. Isso aqui é um retrato do que acontece ao longo do tempo nas tubulações de distribuição de água, né? Ou seja, a água ela contém sais minerais que eles se depositam nas paredes das tubulações e aumenta essa incrustação, né? Provoca uma incrustação e essa incrustação ela pode chegar a quase fechar a seção transversal de passagem da água. Então, o esforço, o trabalho de transportar água por esse tubo vai ter que ser maior. Então, ou você aumenta a sua pressurização, ou você vai ter que ter uma pressão disponível muito pequena, vai prejudicar a qualidade do abastecimento, com pressões insuficientes. Isso aqui é uma forma da ineficiência energética em um sistema de distribuição de água. Existem medidas de recuperar isso aí, inclusive até a troca do próprio tubo. Isso aqui é um retrato, eu costumo mostrar, isso aqui é um retrato do Brasil, em termos de uso do solo. Essa aqui é a fotografia de João Pessoa, né? Essa cidade maravilhosa que quem conhece adora muito, né? É um paraíso dentro do Brasil, com essas praias belíssimas, tropicais, né? Então, você tem essa fotografia aqui de cima, é João Pessoa em 1990, e essa fotografia aqui embaixo é João Pessoa em 2010, 20 anos depois. Se a gente tirar essa fotografia hoje, né, 2021, já vai ter muito mais, o paliteiro aqui já vai ser maior, certo? Essa verticalização urbana que aconteceu nas cidades de médio e grande porte do Brasil. Essa verticalização urbana não foi planejada. Quem fez os projetos de saneamento básico há 30, 40 anos passado, não pensou que a densidade demográfica ia ficar assim, certo? Resultado, as demandas de água que você projetou para uma densidade demográfica similar que você tinha antes. E aí, uma casa, uma residência que morava, uma casa grande, onde morava uma família com, sei lá, 4, 5, 6 pessoas, 8 pessoas, família classe média, né? Antigamente, aqui, você tinha aqui até empregada doméstica, motorista, uma família de classe média alta, morava 10 pessoas. Bom, um terreno enorme de uma casa, essa casa foi comprada pela imobiliária, construiu uma torre com 40 andares, 4 apartamentos por andar. Vai morar 500 pessoas, vão morar 500 pessoas. Então, a demanda de água vai ser para 500 pessoas e não mais para 10, como era uma casa antes. Isso se reflete também no esgotamento sanitário. A rede de drenagem não vai ser mais a mesma, você vai transportar uma drenagem maior. Acontece também com a gestão dos resíduos sólidos urbanos, né? Vai ser mais difícil. E sem se falar no tráfego urbano, que fica um verdadeiro caos. Então, essa questão, essa realidade dessa implosão demográfica, isso gerou um caos urbano nas cidades do Brasil e de outros países aqui da América Latina, e você vai ter que investir muito para recuperar essas estruturas. São trabalhos de revitalização do saneamento básico, do transporte, tudo isso. Isso custa dinheiro, muito dinheiro. A questão da perda de água, de conhecimento de todos, né? No Brasil, nós temos uma estatística horrível, né? Nós perdemos aqui de 40% a mais. A água distribuída, ela é faturada, a empresa que distribui 100 litros de água, ela fatura só 60, 40 ela perde. Ela perde por perda real, perda física, e ela perde por inadimplência, por fraudes, por hidrômetros que medem para menos. Então, são perdas reais e perdas aparentes. Então, essa água perdida é uma perda de energia também, porque isso vai refletir na vazão bombeada, e a vazão bombeada vai refletir no custo da pressurização. Pois bem, então, a redução da altura manométrica é uma parte mais de engenharia da hidráulica, né? A redução da altura geométrica é quase que impossível de você, a não ser que você mude a concepção do sistema de distribuição, para você diminuir a altura geométrica, mas poucas vezes ocorre. Então, você pode reduzir as perdas de carga
buscando o dimensionamento otimizado dessas tubulações, desses diâmetros, fazendo limpeza ou revestimento das tubulações, eliminando o ar aprisionado nos condutos forçados, eliminando vórtices nos postos de sucção das elevatórias, eliminando vórtices dos reservatórios de distribuição de água, certo? Também com a redução da vazão, diminuição das perdas de água e também do uso racional da água. Então, existe um elenco de ações de engenharia que podem ser tomadas para minimizar essa altura manométrica e, consequentemente, diminuir o custo energético do transporte. O sistema, no abastecimento, nós temos uma demanda dinâmica. Diferentemente de você distribuir água para irrigação ou para indústria, no saneamento, existe uma variação ao longo do tempo, né, horária. De madrugada, essa demanda é mínima e ela vai crescendo, atinge valores máximos aí por volta entre 9 horas e 3 horas da tarde, acontece uma demanda maior. Depois essa demanda vai caindo, à noite cai e atinge o mínimo na madrugada. Então, essa demanda variável de água proporciona uma demanda variável de hidráulica de todo o sistema de distribuição. E a pressurização do bombeamento também tem que atender essa variação da demanda, certo? E quando normalmente você usa, até uns 20 anos passados, você trabalhava com bombas com velocidades fixas de rotação, motores e bombas. E aí, à noite, você tinha uma pressurização maior, sem necessidade, porque a vazão caía e a pressão subia. Você perdia mais água, pressões altas nos tubos e desperdício de energia elétrica. Daí apareceram os inversores de frequência, né? Os inversores de frequência são equipamentos eletrônicos acoplados ao motor bomba que fazem variar a frequência da rede elétrica, né? Isso aqui parametrizado antecipadamente em função da vazão ou da pressão aqui ajusante da bomba, certo? Se a vazão aumenta, né, a tendência da pressão é cair. Então, você faz com que o inversor tenha uma frequência maior, 60 Hz nominal, e o motor gire com a sua velocidade máxima. E, ao contrário, quando à noite essa vazão diminui, se a bomba tivesse uma rotação fixa, a pressão na rede iria aumentar, haveria um desperdício de energia elétrica. E aí o inversor passa a girar, passa a ter uma frequência menor e proporcionará uma rotação menor no motor e uma redução no custo energético. Isso já é bastante estudado, a indústria já está aí fabricando isso. Então, isso são ferramentas indispensáveis hoje para você otimizar o seu processo de impulsão para a distribuição de água. Automação, melhor controle do sistema, né? A Sabesp fez um trabalho muito forte no começo do século, né? E obteve uma redução de 15%, né? Na automação das suas elevatórias. E a automação das ETAs, houve uma redução de 8% no gasto energético. Isso aqui já são... quem está participando dessa webinar aí, eu vi aqui no YouTube, a professora Helena Ramos, de Lisboa, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, nossa amiga, e ela me mostrou tecnologias, isso há 20 anos, a gente sempre se reúne, né, nos congressos internacionais, e ela mostrou algumas tecnologias há uns 20 anos passados, e a gente pensava que era coisa futurista, de ficção científica. Uma delas já está implantado, isso aqui é em Petrolina, no Sobradinho, aqui da Bahia, né? São painéis flutuantes que geram energia elétrica e podem aproveitar essa energia elétrica da própria distribuição de água, da própria distribuidora de água, né? Ou seja, eu tenho uma concessionária de água que tem um lago, esse lago um reservatório de distribuição de água. Então, eu posso aproveitar esse lago e colocar uma usina de painéis solares para gerar energia para a própria empresa. Esses painéis solares, eles têm a vantagem também de ser resfriado com a água do lago, eles vão ter mais eficiência energética e também pode diminuir a evaporação. É uma técnica recente que vem sendo ampliada no mundo. Isso aqui também, a professora Helena me mostrou esse exemplo também, há uns 20 anos, isso já está implantado na prática, essa fábrica aqui no Brasil. Quando você tem uma pressão excessiva no sistema de distribuição de água, em cidades onde você tem vales, pressões elevadas, em vez de você quebrar essa pressão, que é maléfica, através de uma válvula redutora de pressão, você põe uma microturbina, e aí a água, ao atravessar essa microturbina, ela vai perder a carga, mas vai gerar energia elétrica. Então, ela perde a carga excessiva e gera energia elétrica que pode ser
revertida para o próprio sistema. Isso já é comercializado nas indústrias do Brasil e do mundo. Aqui também você pode utilizar geradores próprios, né, no horário de ponta. Em vez de você comprar energia da concessionária, você mesmo produz a sua própria energia. Tem que fazer um estudo econômico, né? Ou seja, tudo isso requer avaliação econômica. Fizemos um trabalho aqui em 2007 no Brasil, e 12 estudos de casos, e calculamos aqui o tempo de retorno do capital, o payback. Com quantos meses o investimento era pago pela economia da energia elétrica. E observa-se aqui que esses 12 estudos de casos que foram realizados, com menos de 3 anos, os investimentos foram recuperados, foram amortizados pela economia da energia elétrica. Bom, eu vou passar agora um outro slide, que é um estudo de caso interessante, que em 2016, o Nordeste brasileiro atravessou uma seca muito grande, de 2011 a 2016. E Campina Grande, aqui no interior da Paraíba, uma cidade muito importante do ponto de vista econômico, social, etc., ficou na iminência de um colapso de água. Não tinha água no manancial, ficou com 3% o manancial de Boqueirão, com 3%. Então, estava tirando água do fundo do poço, lá do reservatório, e ia faltar água. Então, ia ser uma calamidade você ter uma cidade com 400 mil habitantes, com universidades, presídios, escolas, hospitais, etc., sem água, né? E aí, a salvação era esperar a transposição de São Francisco, que o nosso colega Valmir vai falar um pouco aqui depois, ou, não sei, aí nos reunimos aqui em João Pessoa, fizemos um seminário, e eu fiz um breve estudo de levar água aqui de João Pessoa para Campina Grande, certo? Ou seja, João Pessoa é privilegiada, tem vários rios aqui, então tem água. Então, a água seria levada da estação de tratamento de água de Gramame até subir uma ladeira aqui, até chegar em Campina Grande, certo? Ou seja, o ponto de captação ficaria na cota 80, certo? O ponto de destino seria a cidade de Campina Grande, a 540 metros acima do nível do mar, ou seja, o problema aqui maior é o desnível topográfico, certo? Com 147 quilômetros de adutora, né? Seguindo o traçado das BR-101 e 230. E eu fiz um ensaio aqui de transportar 600 litros por segundo, que seria uma vazão emergencial para o mínimo possível que a cidade não colapsasse. 600 litros por segundo. Esse estudo eu fiz para quantificar o custo dessa água. Estimei aqui horas de bombeamento diário, rendimento esperado da estação de bombeamento, etc. E fizemos os cálculos. Aqui está o perfil da linha adutora, né? Isso aqui a gente faz hoje tudo com o Google Maps, né? Tem toda essa facilidade com essas ferramentas modernas. Está aqui, ó, subindo a ladeira, aqui o perfil da linha adutora, subindo o desvio, e aqui ia ser em cascata, né? Várias, 3 ou 4 estações elevatórias ao longo desse percurso. Bom, dados econômicos e resultados. Fiz uma análise para 30 anos de projeto, estimei o custo do quilowatt-hora, na época, 40 centavos, incluindo a tarifa de demanda. Utilizei aqui para uma análise econômica com a taxa de juros simulada de 12% ao ano. Calculei o diâmetro mais econômico da linha adutora e encontrei o DN800 de ferro. E o custo da tubulação, na época, era mais ou menos R$ 1.600 por metro de tubulação. Bom, então, com base nessa análise hidráulica e econômica, o custo total da linha adutora ficou em 235 milhões, aproximadamente, só as tubulações, com casa de bomba, etc. Aí, coloquei as casas de bomba, etc., os acessórios, daria 352 milhões, valor aproximado, certo? E uma potência requerida de 5,28 megawatts de potência requerida. Calculei o custo anual de energia elétrica em 16 milhões e o volume anual transportado, aproximadamente 16 milhões de metros cúbicos. Com isso, nós obtivemos aqui um custo de transporte da água, só a energia, em torno de R$ 1 por metro cúbico. Se você adiciona esse custo à amortização do investimento, esse custo do metro cúbico da água passou para R$ 2,5 por metro cúbico. Olha, na época da seca, da racionalização, o metro cúbico de água é vendido a R$ 10, aqueles carros-pipas pelo interior do Nordeste, que carrega 10 metros cúbicos e cobra R$ 100 um carro-pipa, R$ 10 o metro cúbico. Então, numa análise econômica, numa emergência, esse custo aqui, ele é viável, certo?
Então, isso aqui só para mostrar que não era coisa de outro mundo. Isso já acontece em Caruaru, certo? Com elevatórias de grande porte. Está aqui a fotografia da elevatória de grande porte. Deixa aqui eu aumentar aqui a... Existia disponibilidade hidrológica, nós fizemos um estudo aqui, que não ia comprometer o abastecimento de João Pessoa nem das cidades vizinhas. Pois bem, então, isso aqui seria a minha participação, Salomão. Então, eu retorno aí para você, certo? Vou parar aqui minha apresentação, e não sei se eu passei do tempo, como é que foi aí, dos 40 minutos que você me dedicou.